E saiu a resposta que o Flamengo queria. Agora o departamento de futebol tem caminho livre para contratar Thiago Almada e Luiz Henrique sem nenhuma interferência do Botafogo. Eu vou falar sobre isso, vou falar também sobre a lista dos relacionados. O técnico Leonardo Jardim ganhando 2 reforços caseiros para o jogo contra o Internacional. Vou falar da resposta da diretoria e a decisão sobre o futuro de Léo Pereira. Eu estou chegando com um caminhão de notícias e vou deixar você por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Te amo, Mengão. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meus amigos e minhas amigas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho, também muito importante para o nosso crescimento, que você se inscreva no canal. Tem muita gente que assiste o canal, mas não se inscreve, às vezes esquece de se inscrever, acompanha o vídeo, acompanha até mais do que uma vez, mas não é inscrito. Por isso eu queria que você observasse, veja se você está inscrito no canal e se você não tiver, é só clicar no botão escrito inscreva-se, se inscreve aí no canal, acione o sino da notificação e todo mundo vai deixando o like, porque tem muita notícia do Flamengo, tem muita coisa para falar nesse vídeo e eu vou começar o vídeo falando sobre Lucas Paquetá, jogador que voltou a treinar ontem no campo, estava treinando de chuteira e estava todo mundo esperançoso pelo retorno de Lucas Paquetá para o jogo de amanhã contra o Internacional. Porém, o jogador ainda não foi colocado na lista dos relacionados, ficou de fora e com isso não vem para Porto Alegre para o jogo entre Flamengo e Inter. Outros 2 desfalques para o técnico Leonardo Jardim é Gonzalo Plata, que está com tendinite no joelho, e Luiz Araújo, que está com uma lesão também e está tratando essa lesão. Os relacionados para esse jogo de amanhã: Alexandro, André, o goleiro, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Carrascal, Danilo, De Arrascaeta, De La Cruz, Diogo Alves, que também é goleiro, Emerson Royal, Eric Pulgar, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Guilherme Varela, Jorginho, Léo Ortiz, que está de volta. Jogador que teve uma lesão lá no último jogo do Flamengo contra o Curitiba, passou toda a intertemporada tratando essa lesão, ainda ficou de fora do amistoso contra o Olímpia, ficou de fora do jogo contra a Chapecoense, de fora do jogo contra o São Paulo no último domingo, e está de volta o Léo Ortiz. Léo Pereira, Lohan, Pedro Rossi, Samuel Lino, Saul, Vitão e o Alacian. Esses são os jogadores relacionados pelo técnico Leonardo Jardim para o jogo de amanhã contra o Internacional. O Flamengo ainda não chegou aqui em Porto Alegre, eu já estou aqui na capital gaúcha. A tendência é que o Flamengo chegue aqui entre 9 e 10 da noite. O Flamengo tem um voo ali previsto para as 7h30 da noite, saindo do aeroporto do Galeão. Então a tendência é que chegue entre 9 e 10 horas da noite no aeroporto Salgado Filho e depois vai lá para o Sheraton by Hilton ali no Moinho dos Ventos. Daqui a pouco eu tô acabando de gravar o vídeo e já estou indo para lá fazer o nosso plantão para acompanhar a chegada do Mengão. Uma outra coisa que eu quero falar sobre essa lista dos relacionados, na verdade perguntar para vocês, com o retorno do Léo Ortiz, você, se fosse o técnico Leonardo Jardim, como é que montaria a dupla de zaga para amanhã? Você viria com aquela dupla Léo Ortiz e Léo Pereira, Danilo e Léo Pereira, ou Vitão e Léo Pereira, confiando aí até numa possibilidade de lei do ex? Coloca, por favor, nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Por falar em zagueiro, deixa eu falar sobre o zagueiro do Internacional, Vitor Gabriel, que foi hoje suspenso pelo STJD por conta daquela entrada no Gabriel Peck, que entrada essa que fez o Gabriel Peck rebentar todo o tornozelo ali, deu ruim pro Peck, teve que fazer até cirurgia. O julgamento aconteceu hoje na sede do STJD no Rio de Janeiro e daí o que acontece? O Vitor Gabriel está suspenso até que o Gabriel Peck retorne, até que ele volte. Um julgamento cheio de lambança, o advogado do Internacional levou um áudio falso para o julgamento, uma confusão danada. Vou falar para vocês, o sentimento que eu tenho andando nas ruas aqui de Porto Alegre é que a torcida do Internacional está revoltada com a situação do time, tá? A situação do Inter não é das melhores e a torcida, de fato, está muito revoltada com a situação que anda a equipe gaúcha. O Flamengo não tem nada a ver com isso e não pode
aquela síndrome do Flamengo de salvador da pátria, de querer ressuscitar um time que tá mal. Se tá mal, meu amigo, a gente tem que chegar lá e tem que ganhar o jogo. Amanhã o Flamengo tem que ganhar esse jogo de qualquer jeito. Até porque a situação do Flamengo não é das melhores depois de ter empatado com o São Paulo no Maracanã. É jogar amanhã no Beira-Rio, é ganhar do Internacional no Beira-Rio e, é claro, continuar aí lutando e brigando pela liderança contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Vamos mudar o assunto, falar agora sobre a resposta da diretoria à proposta do Besiktas por Léo Pereira e falar também desse empecilho que foi superado pelo Flamengo para contratar tanto o Luiz Henrique como também o Thiago Almada. Mas antes, deixa eu falar com você rapidinho da aba Produtos, porque Dia dos Pais está chegando, cara. Daqui a 2 domingos já é o Dia dos Pais e você pode comprar os seus produtos do Flamengo aqui na aba Produto. Tem produto todo preço. Tem a camisa oficial, que é essa aqui que vocês estão vendo. Tem a camisa branca oficial também, que é essa aqui que vocês estão vendo. Tem manto de manga curta, tem casaco, tem relógio do Flamengo. Cara, relógio é um ótimo presente para você dar para os seus pais. Para você que é pai também se presentear com o relógio do Mengão. Tô colocando uma coleção bacana aqui na aba Produtos. Além disso, tem muita coisa do Flamengo que você pode comprar. Lembrando, todos os produtos que estão aqui são originais. E comprando você ajuda o Flamengo e você ajuda o trabalho do canal. Clicando aqui na aba Produto, você será direcionado para os mais diversos players de venda do Brasil. Lembrando que toda compra é confiável e você recebe na sua casa em qualquer lugar, beleza? Só clicar aqui e lá fazer a sua compra. Tô colocando também uns kits de 3 camisas, 4 camisas do Flamengo num kit, que aí o preço sai bem baratinho. Para você que tem que presentear seu pai, seu tio, seu amigo, é a melhor forma de você presentear todo mundo, beleza? Vai aqui na aba Produto que tem muita coisa legal. Vamos mudar o assunto, falar de Léo Pereira, porque o Flamengo respondeu oficialmente, até que enfim, a proposta do Besiktas por Léo Pereira. Respondeu aquilo que a gente já esperava, né? Não. Por 10 milhões de euros, não. É óbvio que o Flamengo não iria aceitar uma proposta dessa, porque, de fato, é uma proposta que beira o absurdo para o Flamengo. A gente já tinha falado sobre isso, que é uma proposta que, para o Flamengo, é ruim por conta do que o Flamengo espera do Léo Pereira. É um jogador importante, titular absoluto na zaga de área pelo lado esquerdo, que vive uma crescente muito grande, acabou de disputar a Copa do Mundo, Flazoeiro, mas não jogou a Copa. Não jogou, mas disputou. Tava lá à disposição do Ancelotti, foi convocado, tava no grupo. Se o Brasil ganhasse o Hexa, o Léo Pereira teria sido Hexa também, porque tava lá fazendo parte do grupo. E assim, gente, 10 milhões de euros, com 10 milhões de euros, o Flamengo não compraria nem o Emerson Royal, para ser muito sincero. Não compraria nem o Vitão. O Vitão saiu para o Flamengo mais que 10 milhões de euros, porque teve aquele perdão da dívida do Thiago Maia, de 25 milhões de reais, mais um dinheiro que teve que dar. Se botar na ponta do lápis mesmo, comissão, mais de 10 milhões de euros na contratação do Vitão. Então, assim, perder o Léo Pereira por esse valor era praticamente impossível para o Flamengo. O Flamengo fez aquilo que o torcedor esperava que ia fazer, disse não à proposta. A Besiktas vai fazer uma nova proposta. Aí é com eles. Eles podem até fazer uma nova proposta e o Flamengo pode até dizer sim. Mas a primeira proposta foi negada veementemente pela diretoria do Mengão. Mudando o assunto, falar de boa notícia, porque todo mundo estava confiante, principalmente a torcida do Botafogo, em um empecilho que poderia atrapalhar a contratação do Luiz Henrique e do Thiago Almada para o Flamengo. O quê? Muitos botafoguenses falavam sobre um percentual que estaria sob o domínio do Botafogo, tanto no Almada como também no Luiz Henrique. Só que eu vi a informação na rede social dizendo que no balanço do Botafogo, o Botafogo não tem mais partes do Luiz Henrique e nem do Thiago Almada. E aí eu fui lendo um pouco mais da informação, disse que os 50% do Thiago Almada foram vendidos por 7 milhões de euros. Então, assim, essa história do Flamengo estar comprando 100% por 27, 28 milhões de euros tem tudo a ver, porque é o preço que o Atlético de Madrid comprou o Thiago Almada, é o valor que o Atlético de Madrid pagou pelo jogador. Então, estaria vendendo o jogador para o Flamengo pelo mesmo valor que comprou, sem ter aí perdas financeiras. A mesma coisa o Luiz Henrique. A informação diz que o Botafogo não tem parte nenhuma, não tem percentual nenhum do Luiz Henrique. O que isso pode facilitar? Para o Flamengo comprar um percentual ainda maior, tanto de um como de outro. Como eu falei,
O Flamengo estava querendo comprar, a princípio, 50% do Almada, por 20 milhões de euros. Agora já se fala em comprar 100% por 28 milhões de euros. Já se fala em comprar 100% do jogador por 28, ou seja, 50% a mais por 8 milhões de euros a mais, menos inclusive do que a metade do que estaria pagando nos primeiros 50%. A mesma coisa o Luiz Henrique. Então, a negociação com o Almada está no estágio avançado, deve ser anunciada aí a qualquer momento. Já está nesse estágio, né, de ser anunciada a qualquer momento. Já a negociação com o Luiz Henrique é um pouco mais complexa, porque tem a questão do Zenit. Apesar do jogador já ter dado o aval e o sinal verde para voltar para o futebol brasileiro e para jogar no Flamengo. Vai depender ainda da situação do Zenit, que sempre faz um jogo duro danado, principalmente quando é para negociar qualquer jogador com o Flamengo. A gente sempre vê eles fazendo um jogo duro, eles implantando dificuldade, é sempre muito complicado. Mas é aquilo que eu falo sempre. Eu estou aqui de plantão, sempre para manter você muito bem informado e ligado em tudo que está acontecendo. A diretoria do Flamengo protocolou junto à CBF e ao grupo que está fazendo o fair play financeiro algumas mudanças essas que visa inclusive ter um fair play financeiro o mais eficiente possível e o menos burlativo, eu acho que essa palavra eu posso usar, possível aí, para que clubes não queiram burlar o fair play, não queiram dar volta no fair play, não queiram fazer coisas para poder acabar atrapalhando ou desmerecendo uma melhoria para o futebol brasileiro. O Flamengo segue nessa briga, o Flamengo quer muito o fair play financeiro, principalmente para que os clubes que são organizados, sobretudo financeiramente, possam colher frutos desta organização, tá certo? Pessoal, tô de plantão aqui, daqui a pouco indo lá pro hotel do Flamengo. O Flamengo chega aqui entre 9h30 e 10 horas da noite. E é claro, vamos transmitir tudo para vocês na Flazoeiro TV. Vamos também mostrar para vocês lá no canal Redação Ninho, que é o nosso canal secundário, sempre do lado do Mengão e sempre mantendo você ligado e informado em tudo que tá acontecendo. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto. Vocês já sabem. É nóis. Valeu, muito obrigado.